Bem, levantasse a mão. Que bom que todos conhecem, né? Se você tem a palavra, se você trouxe, que é algo que é muito necessário, você trazer a palavra do Senhor para cá. Então amanhã, às 5 horas da tarde, quando você vier para cá, você vai trazer na sua bolsa, né? A Bíblia. Para não parecer assim, então, de uma hora para outra, você está andando com a Bíblia debaixo do braço. Você traz na bolsa a Bíblia para cá, que é para a gente ler junto. Traz uma caneta, que é para a gente riscar e marcar. Amanhã será um dia em que a palavra será muito semeada. 5 horas da tarde, você vem para cá e não esquece a Bíblia dentro da sua bolsa, tá bom? Vamos abrir a palavra, quem trouxe, né? Em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós conhecemos essa leitura como a parábola do filho pródigo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Movido de compaixão, estava ainda longe quando seu pai o viu. E movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo, um calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a festa. Palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra. Vocês vão ver me assoando aqui, a minha rinite está bem aguçada, viu? O amor de Deus.
essa primeira palavra, depois de nós entendermos da semeadura, essa palavra que nos foi dada agora, nos revela o amor de Deus, que é misericórdia. O que é o amor de Deus? É misericórdia. Aqui, nesse ginásio, há pouco tempo, uma criança caiu. Ela ralou-se e o pai pegou ela nos braços, que ela veio chorando. E depois que ele pegou a criança, ele, querendo ver se ela estava arranhada, se não estava, ele disse assim, levantou, mas botou no chão de novo, para a criança correr novamente, e disse, é assim, né? E soltou ela de novo, para que ela pudesse de novo viver na liberdade. Disse até para ele, achei muito interessante ver essa cena, porque teve um momento que ele se zangou, e ele disse, não vou amolecer, né? Vou dar uma de durão aqui. Ele tentou ser um pai durão, mas não conseguiu. Ele foi parecido com o nosso pai. Esse pai, Jesus conta essa parábola. Ele fala de um pai que tinha 2 filhos. E isso representa toda a humanidade. O filho que está sempre com o pai e o filho que resolve viver a sua vida. Esse pai misericordioso, porque o nome da parábola é filho pródigo, mas devia ser pai misericordioso. Esse homem tinha terrenos, fazendas. A casa devia ser assim, uma casa cheia de comida, e devia ser muita plantação. Quando o filho mais moço, mais jovem, chegou para ele e disse, pai, dá-me a herança que cabe a mim, uma herança que só seria dele se o pai morresse, por exemplo. Ele pediu isso antecipadamente, antes da hora, porque a herança era do filho, mas ele pediu antes da hora. O pai, diz a palavra, que mexeu com tudo para dar a ele a herança dele. Imagine o que é que esse pai fez. Se ele tinha 2 fazendas, uma era para um filho e a outra era para o outro, então ele vendeu uma. Se ele tinha 200 bois, 100 ele vendeu e deu para o filho e a outra ficou lá. Se ele tinha 10 casas, ele vendeu 5 e ficou as outras lá. Ele só tinha 2 filhos. Então o pai precisou de uns dias para vender tudo e entregar ao filho a parte que cabia a ele. Diz a palavra, né? No versículo 13 assim. O pai então repartiu entre eles o que tinha. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço. Ele foi para um lugar muito distante. Esse filho tinha o amor desse pai. Tinha ou não tinha? Tinha? Quando esse filho pegou tudo e foi embora, ele ficou sem o amor do pai? Como? Digam com convicção, sim ou não? Sim ou não? Não. O pai continuava amando seu filho.
Nada pode nos separar do amor de Deus. Vocês entendem bem essa parábola que quando Jesus conta, esse pai é o nosso pai? É o pai de Jesus, o nosso pai? E entende que um desses dois filhos somos nós? Em que filho é você? Eu sei quem eu sou. Não vou revelar aqui, é um segredo entre eu e o meu pai. Que filho é você? Quem é você? Aqui na parábola do filho. Quem é você? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada é nada. Do amor de Deus, não. Nada pode nos separar. Mas uma decisão nossa, como foi a desse filho, pode nos afastar, pode afastar de nós a presença do Pai. E o que é que esse filho queria? Eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha forma. Diz a palavra de Jesus, contando aqui, que é Jesus que nos conta, ele disse, e ele pegou tudo que o pai deu a ele, toda a herança, todo o dinheiro, tudo que o pai pôde dar a ele, que era até dele, por direito do filho, o pai deu, e ele gastou tudo dissolutamente, diz a palavra. Sabe o que quer dizer isso? Depravadamente, desregradamente. O pai deu tudo que o filho queria para ele viver a maneira dele, do jeito dele. O pai queria isso? Não. Mas o filho quis e o pai deixou. O filho saiu, viveu dissolutamente, gastou tudo até a última gota. Estava endividado, gastou em jogos, com mulheres, prostituição, festas, algazarras. Ele tinha centenas de milhares de amigos. Viveu à sua maneira. E depois que gastou tudo que tinha, naquele lugar, um lugar de miséria e penúria, de pobreza, a única coisa que ele conseguiu, gente, isso não foi da noite para o dia, tá certo? Nem foi uma semana ou duas. A herança era grande. Ele passou muito tempo assim. E o pai, porque o ama, esperou ele o tempo inteiro. E esse filho, já passando fome, sem nada, olhou para a vida dele e disse: que foi que eu fiz com tudo que me foi dado? Olhou para aquilo tudo. Gente, cá para nós, ele podia ter feito um grande investimento, não podia não? Pai, eu vou pegar o dinheiro, eu vou aí, sei lá, investir em algumas empresas, fazer alguma coisa, eu quero me casar, quero ter filhos, eu sei lá, eu quero estudar, quero pegar o dinheiro porque eu quero ir embora, não sei. Não importa a razão, o pai deu. Mas ele acabou com tudo do jeito dele, depravadamente. Você imagine essa palavra, depravadamente. Foi como foi feito. E aí, quando passou o tempo, só Deus sabe lá quanto tempo, né? Na nossa vida, eu é que pergunto, né? Quanto tempo faz, né? Que você vive e eu vivo do jeito que a gente quer. Quanto tempo faz? Já faz muito tempo? Nós não sabemos quanto tempo foi. Mas esse tempo é o meu tempo, o tempo que, da sua vida, o seu tempo. Passou o tempo que passou e um dia,
diz a palavra, ele entrou em si. Como diz Santo Agostinho passou a vida procurando fora no mundo o que ele mesmo conta que estava dentro dele. Santo Agostinho fez um dos poemas mais lindos que a Igreja Católica e o mundo, se você tiver a graça de procurar, acho que até na internet tem, né? Tarde te amei. Santo Agostinho descobriu isso que esse homem descobriu. Entrou dentro de si e refletiu. Quando ele olhou para dentro de si, sabe o que foi que ele achou? A bondade do seu Pai e o seu amor. Aí ele disse: o que foi que eu fiz? Lá na casa do meu pai, nem os empregados comem mal, eles têm tudo. A hora que esse homem entrou em si, foi quando ele estava, como diz o nosso dizer, no fundo do poço. No fundo do poço. Muitos de nós aqui podemos estar no fundo do poço da solidão, no fundo do poço da dívida, no fundo do poço da dúvida, da falta de fé, no fundo do poço do medo, da falta de esperança, no fundo do poço. Esse homem, no fundo do poço, como nós dizemos, que ele abriu o olho, ele viu que estava desejando comer a comida dos porcos. Naquela época, o pior dos animais, o impuro, que era o porco. Como diz o padre Jonas da Bíblia, você sabe que porco é porco. Porco é porco. E aquele homem desejou comer a comida dos porcos. Saiu da presença do Pai e ele nem sabia mais como fazer para voltar. Ele não sabia mais como fazer para voltar. E como é que eu faço? Você pode estar perguntando, e como é que eu faço para ir para o Pai? Porque esse homem deu passos para o Pai. Quando ele estava comendo no poço, quando ele estava lá na lama, desejando a comida dos porcos, como nós dissemos, no fundo do poço, ele entra em si e reflete. Recorda do Pai, da sua bondade, da convivência, e diz: não, eu não quero mais isso para mim. Não, 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 não. Interessante, gente. Vocês sabem, né? Nós temos muitos coaches espalhados no mundo. E os coaches, eles vivem para motivação, né? Eu já escutei um muito interessante dizer que a gente precisa dizer para nós o que a gente pretende fazer, para que a gente eu não achei a palavra. Interiorize isso dentro de nós para que as coisas aconteçam, né? Achei tão interessante que o Pai pede muito que a gente profetize para a nossa vida. Profetize para a nossa vida. Interessante. Esse jovem, versículo 17, estava desejando a comida dos porcos, cuidando de porcos. Quando ele entrou em si e refletiu, ele disse: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Olha só, hein? Vou me levantar e irei a meu pai. Ele disse: vou me levantar e irei a meu pai. E lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele disse isso para ele mesmo. Vou levantar e irei.
Fecha os olhos. Fecha os teus olhos. Eu não, mas o Pai sabe aonde você está. E desse lugar onde você se encontra, não abra sua voz, sua boca, mas dentro de você, olha bem para onde você está. Fecha os teus olhos, porque aquele homem entrou em si. Veja onde você está. Não é aqui no ginásio, mas aonde está a sua vida? Aonde está o seu coração? Aonde está a situação que você se encontra? Seja ela qual for. Desejando sair dessa situação, à sua maneira, ao seu jeito. Mas aquele homem disse algo que você diz para você agora, no silêncio da sua voz, mas no profundo do seu coração. Vou me levantar. Diga isso para você agora. Vou me levantar e irei. E irei. Abre os olhos. Aquele homem disse isso e a palavra segue dizendo: levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Oh, Pai, muito obrigado. Eu estava com tanto calor. Gente, vamos dar glória a Deus por essa chuva. Dava até para a gente cantar agora. Chuva de graça. Senhor Pai, como a água que cai sobre nós agora, Senhor. Eu desejo, Senhor, do fundo do coração, um batismo, Senhor, profundo, Senhor, sobre nós. Sobre nós, Senhor, deseja. Levante os seus braços agora e diga: Pai, Paizinho, eu disse para você que eu ia me levantar. Levanta, levanta. Abre os braços e diga assim, olhando para o céu, hein, mesmo contemplando o ginásio. Como a água que cai, diz, sobre nós, eu quero que caia sobre mim o teu Espírito Santo, Pai, para me lavar, me purificar de todo o meu pecado. Amém? Gente, que graça de Deus isso aqui. Já que você levantou, fica de pé. Porque o filho disse: vou me levantar e irei. É tão importante no momento de oração, quando disser, abre os braços, você fazer. Fecha os olhos e você fechar. Você sabia que é o próprio Espírito Santo já pedindo para você fazer, porque Ele quer começar. Do jeito que o Magela disse, desliga o celular, né? A gente deve fechar os olhos, abrir os braços. Porque esse homem, ele disse, eu vou, e ele foi decididamente, e foi todo enlameado, disse que ele estava nu, gente, não tinha mais roupa. E ele foi sujo, fedorento, fedido, com tudo que ele trazia do mundo, as lembranças piores que ele viveu. Nós já vivemos a nossa vida de uma forma muito cruel, não já? Já procuramos tudo que de ruim existiu. Nós já botamos gente em tudo que foi canto, rancorosos, sem perdoar. Já falamos mal uns dos outros, já tivemos vontade de matar as pessoas, aplaudimos quem fez.
nós mentimos, tudo isso que nos impede de experimentar o amor. Mas tem uma coisa só que pode impedir. É a única que eu quero falar, da resistência da graça. O que pode impedir, gente, esse ginásio está impedindo que essa chuva caia sobre nós. Se não tivesse essa coisa gigantesca aqui, estava todo mundo molhado, não estava? Pois imagine que isso aqui é o pecado na sua vida. Se não tirar essa barreira, você não se molha. Senhor, não nos molharemos se não for tirado isso. E sabe qual é o maior de todos os pecados? Inclusive aquele que o Senhor disse que é a única que impede realmente que ele faça. Você sabe que esse homem pecou, ele fez tudo. Talvez a gente se encaixe num monte, mas a dureza de coração e a falta de confiança, de crer que o Pai é bondoso, pode impedir de vez que a gente sinta essa graça, que a gente se molhe no amor de Deus, que a gente deixe o Espírito Santo derramar o amor em nossos corações. Esse filho confiou absolutamente que o Pai iria acolhê-lo. E eu digo isso para você agora, creia. Não importa o que foi feito. Nenhum pecado é tão grande, tão terrível, quanto não confiar na bondade, na misericórdia do Pai. Ele é o único que pode impedir da gente experimentar. Levante a mão para o céu quem é pecador. Mas levante mais alto ainda, na ponta dos pés, quem quer confiar nesse amor, que nos perdoa, que nos ama. Quem quer essa graça vai subir na cadeira. Tem senhoras de idade aqui. Ah, muito bem. Lá no alto, muito bem. Esse homem foi até o Pai, e você veio até o Pai, porque quando você saiu da sua casa para vir para cá, você disse: Pai, eu não quero mais, mesmo sem você saber. Foi o Espírito que te trouxe para cá, e é você, pelo Espírito, que vai trazer amanhã muitas pessoas para lotar esse lugar. Porque o Pai te conduziu até aqui, Jesus disse isso. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Você ouviu a voz do Pai, que quer que você tire a resistência, a dureza de coração, a falta de confiança no amor dEle, se sentindo o pior dos piores, todo mundo me rejeita, a vida onde que eu estou, o que eu tenho. Você não precisa de ninguém. Esse homem voltou sozinho para o amor do Pai. E quando, gente, ele andou correndo e atravessando, só Deus sabe o mundo, porque vocês viram, a terra que ele foi era muito distante. Não importa o tempo que você está afastado, não importa se você nunca viveu essa experiência de hoje, isso não importa. Não importa o que você pensou, o que você disse, o que você fez, nada importa para o amor do Pai, nada importa. O que importa é a partir de agora, de hoje, desse momento, você dizer: eu vou, eu quero, eu irei, e esperar receber o abraço dele. O homem correu, e quando ele chegou lá, gente, você imagina aí um canto aqui, né? Um canto longe, sei lá, Buritizal para cá. E ele veio caminhando e correndo, e aquela fazenda gigantesca. E quem avista o filho de longe, mesmo nu, magro, porque ele passava fome, sem roupa, cabeludo, o pai disse: meu filho se levantou e
veio, o pai não esperou. Ele só deixou ele livre. Porque quem ama, deixa livre. Se um dia ele me der a graça de eu ir para o céu, eu vou perguntar: Pai, por que tu me deu tanta liberdade para fazer o que eu queria? Para que tanta liberdade? Eu sei que eu já vou ouvir ele dizer: é porque o amor deixa livre. É porque quem ama, deixa voar. Porque no dia que voltar, voltou porque ama. Voltou porque entendeu. E aquele filho pegou a liberdade que ele tinha e decidiu voltar. E pode ter certeza, como foi livre, ele nunca mais deve ter saído de casa. Quando o pai viu, correu ao encontro dele. O Senhor está aqui, o nosso Pai está aqui, louco, louco, louco. Ele já tem feito no seu coração, desde quando você chegou aqui. Ele tem tocado você, ele tem mexido, porque ele quer dar um abraço. Um abraço pode até ser esmagante, né? Mas ele quer dar um abraço, como aquele pai fez. Aquele pai correu, deve ter gritado de longe: meu filho, né? Abraçou, beijou, eu acho que só faltou botar nos braços. E foi andando com ele abraçado para dentro de casa e disse: vamos, gente, traga um novilho. E o filho dizendo: pai, escuta, pai, eu quero te dizer que eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti. E o pai lá queria mais ouvir nada, né? E o filho dizendo: não, pai, eu pequei, eu queria que só o Senhor me tratasse como um dos seus empregados. Aí o pai olha e diz assim: tragam a melhor veste, tragam o anel e tragam as sandálias. Você sabe o que quer dizer isso? É o que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. A veste significa restituir a posição de filho. Quando colocou a veste sobre ele, disse: você não é meu empregado, porque Deus não é nosso chefe, nem nosso patrão, Ele é nosso Pai. E ele diz, quando botou a veste, ele disse: você é meu filho. Não, você é meu filho. Foi isso que ele disse para o filho quando botou a veste. E quando ele colocou o anel no dedo dele, sabe o que é que ele disse? Eu te devolvo toda a autoridade que você tinha sobre tudo que eu tenho. E confio a você de novo todas as coisas que ele já tinha dado, hein? Sem medo de que aquele filho gastasse de novo. E sabe o que é que dizer as sandálias? Liberdade. Calçou o filho para dizer: você é livre para ir e vir. Esse é o amor de Deus. Esse amor é misericórdia. Fecha os teus olhos agora. Um amor tão grande, tão potente. E ele disse: nós não temos como medir o amor de Deus. Não tem como a gente procurar entender. É como se a gente quisesse botar o mar dentro de um buraco. É querer compreender esse amor. É grande demais para que a gente entenda. A gente só precisa experimentar e viver. Só isso. Esse pai ama tanto a gente, que ele deu o filho